Olá, pessoal. Eu sou Virgínia Gherardi e nós estamos começando aqui o primeiro podcast da série Vozes da Excelência, que está sendo patrocinado aqui pela Verger, que é a empresa na qual eu atuo como diretora, fundadora. Eu sou consultora, atuo na área de gestão de pessoas aí há cerca de 38 anos e desenvolvo trabalhos de consultoria em empresas dos mais diferentes segmentos. Além disso, eu atuo também como professora na área de educação executiva da Fundação do Cabral, do INSPER, em São Paulo, da PUC Rio Grande do Sul. A minha atuação são em projetos ao longo do Brasil como um todo, né? Empresas com segmentos e negócios bem diversos. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Patrícia Guécio, e ela está aí na gestão de pessoas, né, encarando esse desafio, e nós vamos aqui falar um pouquinho da Patrícia, então, porque a Patrícia, ela é uma profissional que ela é sócia fundadora da Arueira Salles Advogados, é um escritório reconhecido por sua qualidade em diversas publicações nacionais e internacionais ao longo dos anos, como a Chambers e Partners, que é uma empresa de pesquisa do Reino Unido que realiza rankings internacionais do setor jurídico. Com experiência de mais de 20 anos na advocacia estratégica, ela especialmente atua em contratos e infraestrutura em todo o Brasil. A Patrícia sempre participou e participa ativamente da gestão do escritório, que atualmente conta com mais de 80 integrantes, alocados em Belo Horizonte, Brasília, Rio, São Paulo e Londres. E a Patrícia lidera aí superando o desafio da área de gestão de pessoas. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você e eu gostaria de saber um pouquinho mais de você. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Muito obrigada, Virgínia. Para mim é um prazer imenso e uma honra. E como eu te disse, uma grande responsabilidade estar aqui abrindo essa série de podcasts. Te agradeço muito pelo convite e espero trazer um pouquinho aqui da minha experiência para contribuir com todo mundo que tiver a oportunidade de escutar. Muito obrigada, Patrícia. Bom, olha só, nossa proposta é criar um espaço para que as pessoas ampliem o conhecimento das boas práticas de gestão, não é? E tendências, conceitos, para impulsionar de alguma forma a plataforma das pessoas aí e a performance das pessoas nas empresas. E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você um pouco aí da sua história, não é? Então, Patrícia, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para todos que estão te ouvindo aí. Você é advogada, responde pelas decisões estratégicas de gestão de pessoas na Arueira Salles, mas como é que você chegou nessa posição como advogada, né? Sim, foi algo muito natural, quase, né? Da necessidade mesmo do escritório. Né? Nós começamos esse escritório já tem mais de 20 anos. Eu e o meu sócio, Alexandre Aroeira, né? A gente começou com somente nós dois e uma secretária, e o escritório foi crescendo, foi expandindo, logo vieram outros sócios. E essa gestão acabou acontecendo de uma forma muito natural, eu caminhando para essa área de gestão de pessoas. Obviamente, com um apoio e sempre junto com todos os outros sócios que também sempre tiveram muito à disposição para a gente tratar das questões do escritório, sempre muito compartilhado. Uhum. Né? Eu acho que a gestão de pessoas é e tem sido cada vez mais desafiadora. Eu acho que sim, eu tenho de fato um interesse genuíno pelas pessoas. Eu gosto de entender, eu gosto de olhar para elas, escutar. E eu acho que são características que aproximam a gente dos outros. E com isso gera vínculos, a gente consegue ter percepções para tomar decisões mais assertivas, né? Percepções mais aprofundadas, que muitas vezes, se a gente não tem disposição de realmente se relacionar com o outro, e isso é um desafio diário, para a vida, Uhum. as coisas tendem a caminhar de uma forma mais lenta. Né? Eu acho que se a gente consegue se dedicar a essa relação, a essa escuta
e em especial ao autodesenvolvimento, que eu acho que é um ponto fundamental, né? Se a gente não tiver um autoconhecimento ou buscar por isso, a gente acaba tropeçando em alguns pontos e não conseguindo ter uma percepção tão clara, né? Porque você ter a percepção do outro não é simples, Não é né? simples. E é isso que você falou, né? Tudo começa pela autogestão primeiro, o Sim, autoconhecimento, né? exatamente. Eu já atuo lá com vocês no desenvolvimento de liderança, já vamos completar alguns anos aí, né? Isso. E eu percebo, Patrícia, que você parte desse processo aí de desenvolvimento de pessoas, mas sempre eu te admirei muito pela sua leveza, assim, com a facilidade que você consegue transmitir essa integridade, né, ao longo desse processo. E que estratégias que você percebe que sejam valiosas, importantes, não perder de vista nesse desafio? Olha, Virgínia, esse ponto, eu acho que ele é muito caro para todos nós, porque eu acho que é fundamental, em primeiro lugar, a gente tirar um tempo para se cuidar. Então, assim, eu procuro ter os meus rituais de conexão comigo mesma. É ter momentos para eu conseguir ter tranquilidade de fazer minha atividade física, de ter o meu tempo de reflexão, de meditação, para eu poder ter essa tranquilidade de, na hora de eu me relacionar com os outros, eu sei que eu já cuidei de mim. Então, eu consigo estar inteira para poder participar, né, da gestão ali de cocriação, porque essa gestão de pessoas definitivamente não é só minha, e eu acho que sempre é algo que precisa ser compartilhado com as pessoas, né, do escritório. Então, assim, eu vejo essa questão do autocuidado como essencial para a gente estar bem, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai entregar o nosso melhor? Não tem Verdade. como, é humanamente impossível, E né? eu fico vendo, né, hoje, assim, tem as novas gerações, elas até identificam nas suas lideranças um adoecimento. É comum eu escutar hoje em dia que os novos jovens, quando são convidados para ocupar cargos de gestão, liderança, eles têm recusado. Eu acho que muito em função de olhar os seus líderes adoentados, né? E falar assim, eu não quero isso para mim, Ai, né? Então esse caminho do autocuidado, ele é muito importante até para virar um exemplo para os demais colaboradores, não é? exato, A gente sabe do papel de espelhamento da liderança nesse caminho, não é? sem dúvida. Bom, bom, e para compreender um pouco mais sobre o contexto de gestão de pessoas, compartilha conosco o que você considera ser o maior desafio da empresa hoje, quando a gente fala de gestão atual de pessoas. Nossa, o maior, porque os desafios são muitos, né? Eleger um assim é difícil. Mas eu acho que uma questão que permeia o tempo inteiro e que a gente precisa estar muito atento e trabalhando, a questão das gerações, de conseguir fazer com que as gerações se relacionem e se comuniquem de forma adequada, para o que um fala, o outro conseguir entender, porque muitas vezes um fala A, o outro entende Z, e isso causa inúmeros problemas, né? Então, essa questão de gerações, e as gerações, né, tiveram muitas e significativas mudanças ao longo desses últimos anos, com tanta tecnologia disponível, a forma de viver, a forma de acessar as coisas, tudo isso mudou muito, né? Então, mudou muito as percepções, os valores que as gerações têm. Às vezes, uma geração, né, da minha idade, por exemplo, que a gente, né, procurava construir algo mais sólido, pensando no futuro, em ter uma segurança e etc., não falo muito mais com a geração que está chegando aí no mercado, que quer viver o presente, que quer viver bem, ter uma qualidade de vida, assim, que antes a gente só imaginava essa qualidade de vida lá na frente, Quando se depois de aposentasse. toda uma construção, exatamente. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a pessoa entra no mercado de trabalho já querendo a qualidade de vida que na nossa cabeça antes não cabia naquele momento. Mas hoje elas querem isso. E se essas pessoas são o futuro da empresa, a gente precisa saber lidar com isso.
E vamos combinar que a gente que é da geração um pouquinho mais jovem há mais tempo, né? Dá até uma pontinha de inveja, né? Porque antes a Pois gente é, trabalhava e tinha expectativa, quem sabe um dia você poderia usufruir daquilo que você estava investindo, né? isso, E talvez a dificuldade seja achar o equilíbrio dessa história, né? sem dúvida. E aí, pensando já um pouco na cultura da Aroeira Salles, por ser uma empresa que vem do ramo de advocacia, né, um ramo mais tradicional, como é que lida com essa cultura em que tem que trabalhar de uma forma mais fluida? Como é que é a Aroeira Salles nessa questão da cultura? Nossa, a gente discute isso muito, né? A gente tem tentado estar cada vez mais próximo dos jovens que entram no escritório, trabalhar as lideranças, né, Virgínia? Aham, Com aham. você participando ativamente disso, para a gente capacitar os líderes do escritório a lidar com essa geração que está vindo, Uhum. conseguir motivá-los, né? A motivação deles é diferente da nossa. Então, a gente precisa entender tudo isso para a gente saber lidar no dia a dia de uma Uhum. forma adequada, porque não adianta mais a gente querer lidar como a gente lidava há um tempo atrás, né? A Uhum. gente precisa se transformar. Então, eu acho que esse trabalho contínuo de conscientização mesmo, de entendimento do ambiente, entendimento das pessoas, eu acho que isso é fundamental e Uhum. é a forma, pelo menos, que a gente tem buscado trabalhar, né, É. para conseguir lidar de uma forma cada vez melhor com esses desafios É. todos, né? E, de fato, as lideranças muitas vezes não são preparadas para lidar com o desafio de pessoas, né? Imagina, o advogado, ele não tem uma formação direcionada para essa qualificação aí de lidar com gente, né? E a maioria dos líderes, eles acordam líderes, mas dormiram especialistas, não é? No caso de vocês, advogados. Então, essa qualificação eu entendo que é muito importante mesmo para esse processo, né? Exato. Ok. E você percebe que é provável que até gestores aqui que estão nos ouvindo, né, não tenham essa qualificação em gestão de pessoas, também estão à frente das áreas de recursos humanos aí nas empresas. Você é advogada. Como que você vem buscando essa qualificação para trabalhar como guardiã das políticas de recursos humanos? Pois é, Virgínia, cada pergunta, hein, que você está me fazendo. Olha, eu acho que um ponto fundamental é a gente saber escutar. E Aham, saber escutar não é simples, né? é. Escutar verdadeiramente. Ouvir, todo mundo ouve, né? E tá ali, mas entender e captar de fato as mensagens que as pessoas passam, eu acho que isso faz toda a diferença para a Uhum, gente conseguir caminhar de uma forma cada vez mais assertiva. uhum, Então, eu acho que assim, uma escuta ativa, essa busca do entendimento do que as pessoas buscam mesmo e querem alcançar uhum, com o trabalho delas. Eu acho que isso é um grande diferencial, uhum. né, na participação e as pessoas se sentirem, de fato, partícipes da construção Sim. daquilo que está acontecendo no escritório. Esse envolvimento e possibilitar que elas se sintam parte, eu acho que é um grande diferencial também e um desafio, porque não é fácil também fazer as pessoas se sentirem parte, Uhum. ainda mais quando a empresa, o escritório vai crescendo, É, né? Quando é menor, você tá mais próximo e isso é mais dinâmico, acaba fluindo melhor. sim. Com o crescimento, isso vai se tornando cada vez mais desafiador. E daí a necessidade do desenvolvimento dos líderes, que vão estar ali no front e a gente conseguir ter um trabalho contínuo, né, Uhum. para realmente alcançar as pessoas. Senão, a gente tem um limite de tempo para Sim, lidar com todo mundo da empresa, sim. né? Você não consegue mais uma proximidade quando se tem 80 pessoas, como a gente tem hoje no Sim. escritório, é completamente diferente de quando nós éramos 10, imagina, né? E espalhados, né? Belo Horizonte, São Paulo, Exato, Rio, ainda deve ter um monte de questão até do trabalho virtual, até, né? exato, Das exato, reuniões virtuais aí, que é um novo contexto exatamente. hoje, né? É um novo contexto. Muito bom. Então, o que você está destacando é que a formação técnica pode ajudar, mas essa questão do desenvolvimento comportamental é que faz a diferença, mesmo que você não seja uma pessoa que se formou em psicologia ou em administração, o que mais importa é esse comportamento de abertura. Isso, eu acho isso fundamental, essa Aham, disposição para realmente
se relacionar e ouvir o outro. E é claro que a formação, ela sempre agrega, né? Eu, inclusive, acabei de fazer um curso na Fundação Dom Cabral de gestão estratégica de escritórios de advocacia, e o último módulo, inclusive, foi incrível, a respeito de gestão de pessoas. Muito legal. Com dados e informações extremamente relevantes, essa questão geracional, a gente estudar de forma mais aprofundada, entender melhor. Essa formação, é claro que ela é sempre muito bem-vinda, né? Verdade. Agora, eu acho que tem alguns perfis que vão conseguir trabalhar mais esse lado e outros nem tanto, né? Talvez precisem de um esforço até adicional, aí tem que ver se a pessoa realmente está disposta a se esforçar nesse nível, né? Enfim. Tem uma dedicação, né, Patrícia? Tem que ter uma dedicação, uma disposição, uma energia. Daí a importância de se cuidar, para estar bem, para conseguir dar o seu melhor muito ali legal. naquele contexto. Você também tem uma equipe abaixo, né? Tem um profissional especializada na área de gestão de pessoas que deve te dar o suporte naquilo que diz respeito às questões técnicas de gestão de RH, né? Sem dúvida. A Valquíria, né, que você conhece, Isso. Um amor de pessoa e uma profissional excelente que entrou no escritório e tem agregado muito nesses últimos 2 anos que ela está lá conosco. Sem dúvida, esse trabalho dela, né, tem feito muita diferença, tem trazido elementos que estão agregando, de fato, valor, trazendo os treinamentos para a gente, né, inclusive a sua indicação, que foi excepcional, a gente tem evoluído bastante a olhos vistos. Sem dúvida, não digo nem apoio, né, esse trabalho efetivo que ela tem desenvolvido, junto com a Luísa também, que está lá com ela, assim, tem sido muito positivo para o escritório e, sem dúvida, faz toda a diferença, né? A partir do momento que a empresa tem condição de contratar um profissional desse, é muito recomendável, porque faz diferença. Pois é. É outro olhar, né? Isso. Eu vejo que alguns empresários acabam achando o custo alto de investir num profissional de RH com um pouco mais de vivência, experiência, um sênior. Mas faz muita diferença, especialmente para quem não tem essa formação. É um suporte para não ficar na tentativa e erro, né? Que acaba sendo um investimento que retorna, não é? Sem dúvida, faz muita diferença. Então, e ao longo da sua experiência aí, né, na gestão de pessoas, você se lembra de alguma situação inusitada, uma situação curiosa que você teve que enfrentar aí na gestão de pessoas? Nossa! Situação inusitada é um pouco delicado, né, falar de algumas questões, assim, deixa eu pensar se teria alguma para eu trazer aqui, que pode ser pública, né? Geralmente essas questões, né, de gestão de pessoas são bem específicas ali, né? E eu brinco que, na maior parte das vezes, a empresa mesmo, as pessoas que integram a empresa, não conseguem ter uma visão do todo, do dia a dia e de tudo que realmente acontece, né? As pessoas têm uma visão fragmentada ali e o RH, a gestão de pessoas, trata de tantas questões delicadas que... Às vezes até sigilosas, sigilosas, né? Enfim, que não tem nem como ser levado para público, né? Então, assim, é bem delicado, várias questões, né, que já me vieram aqui, mas que infelizmente eu não posso colocar aqui na... E essa é uma questão importante mesmo. Antes de você trazer o caso, acho que é importante a gente ressaltar o cuidado de quem cuida de gente dentro das empresas, essa ética, esse sigilo, né? São coisas muito delicadas que, principalmente, se os colaboradores estabelecem uma relação de confiança, compartilham com os profissionais de RH numa crença de que realmente vai ser sigilosas essas questões internas, né? Sem dúvida. A confiança aí é a base, né? Sem a confiança, o RH não funciona. Verdade. Ele não vai alcançar todo o potencial dele de forma alguma. Mas você lembra de alguma que possa ser contada sem risco de exposição de alguém? Virgínia, lembrei de uma aqui
que eu vou poder compartilhar, Que que ótimo. foi uma situação de um advogado do escritório que tinha uma questão que estava precisando ser resolvida e ao invés dele procurar diretamente a liderança dele, ele atropelou a liderança e foi direto no CEO do escritório para tentar solucionar o assunto. E foi uma situação extremamente constrangedora, porque como que fica, né, o papel da liderança direta desse profissional diante dessa pessoa que bypass, né? Exatamente. Então, assim, uma situação difícil, né, que a gente teve que colocar, olha, quem decide isso é a sua liderança direta. Se o CEO tiver que ficar entrando em todas essas situações, vai ter uma inversão de papéis aqui. E o que ele precisa de fato fazer, ele não vai conseguir cumprir. Então precisa de ter uma ordem, precisa. Eu acho que a horizontalidade das empresas, ela tem acontecido cada vez mais. Sim. Mas tem um limite que precisa ser respeitado para que a empresa funcione. Se não tiver um mínimo de organização ali, aí a questão não... Os papéis se confundem. E aí, daí a pouco, ninguém sabe mais com quem que resolve o quê. Isso. E vira uma confusão, né? O que é diferente de um poder enrijecido. Isso. Mas a nova geração não consegue perceber muito bem essa diferença, não é? Porque se dentro de casa o pai e mãe virou amigo também, né? Antigamente a gente tinha uns papéis mais definidos porque a rigidez ela vinha da hierarquia familiar, inclusive, né? Sim. E hoje isso está muito confuso para o próprio jovem. Então, esse papel de não proibir, mas de orientar essa nova geração é um caminho saudável, inclusive para profissionalizar um pouco mais esse jovem que chega sem uma noção de como funciona uma empresa. Não é? Exato. O preparo está bem deixando a desejar nessas questões de profissionalismo, não é? Sem dúvida. E essa nova geração, ela lida também com uma indisposição de ficar muito tempo fazendo coisas rotineiras, não é? Imagino que lá no escritório tenha situações de revisão de textos, de peças, e aí imagino que tenham coisas que têm uma ordem, têm uma hierarquia. E como é que você vê esse ajuste de fazer atividades operacionais? Os estagiários, como é que eles ficam nisso, nessa nova geração? Eu acho que o segredo está na comunicação. Não tem jeito, assim, a liderança, seja a liderança de fato do time ou o líder, aquele advogado que está revisando a peça, o advogado mais experiente, revisando a peça de um advogado menos experiente, ele está ali exercendo uma liderança. E a comunicação é muito importante. Por exemplo, ele vai revisar uma peça, aí ele ajusta no computador dele, né, o advogado mais experiente, e manda por e-mail para o advogado menos experiente com todas as questões lá, os ajustes que ele entende que é adequado. E não conversa sobre o assunto e acha que ali, naquele e-mail, o advogado mais jovem entendeu tudo. E a gente vê claramente que não entendeu nada. Porque aí no próximo trabalho acontece tudo de novo. E o que faltou? Faltou o advogado mais experiente se dispor a sentar, tirar ali 10 minutos para mostrar e conversar, olhando no olho, que seja virtual, mas olhando e conversando com a pessoa, né, para poder mostrar de fato o que aconteceu e dar a oportunidade da outra pessoa falar, mas não entendi. Por quê? Por que isso? Eu fiz isso porque eu pensei dessa outra forma. E aí pode enriquecer, inclusive, todo o trabalho, porque o advogado mais experiente pode virar e falar assim, não tinha também pensado nisso. Podemos, então, chegar nessa outra solução, Ele que pode nem até eu, aprender nem ele. com o novo que chega, Pode né? demais. Né, assim, acho que isso acontece em várias áreas, mas na área do direito, assim, é muito... As possibilidades são muito ricas. Os raciocínios são... vários que você pode desenvolver em cima do caso concreto. E se há essa interação, pode-se chegar a uma solução que só um ou outro, às vezes, não pensou. E o advogado, eu já vi isso acontecer várias vezes, do advogado mais jovem, trazer uma questão relevante que agregou e, de fato, fez o advogado mais experiente ajustar ali o que ele estava pensando anteriormente. Muito legal. E o direito permite, estimula muito isso, né? Essa dialogia, né? Exato. E eu acho que são essas trocas que eu vejo
os advogados mais jovens, os estagiários, dando muito valor. Mais do que dinheiro, né, de recompensa material, mas a atenção, a dedicação, essa formação mesmo ali no dia a dia, essa atenção com eles, eu acho que faz muita diferença. Essa pode ser uma fonte, inclusive, de fidelização. A gente tem evitado usar até a palavra retenção, porque para a nova geração em especial, reter significa deter, impedir de sair, né? E eu não acredito mesmo que a gente consiga hoje criar estratégias de retenção. A gente não segura ninguém dentro das empresas, mas eu entendo que também é preciso pensar o que está fazendo com que as pessoas não queiram permanecer na sua empresa. E esse papel de apoio, de abertura, do diálogo aberto, pode ser uma fonte de fidelização desse jovem, então, não é? Eu acredito que sim. Se fosse para eu apostar em algo, eu acho que... Eu não sei, assim, se é essa geração, né? As generalizações são perigosas. Sim. Mas, assim, essa atenção que, quando a gente dá essa atenção, esse cuidado, dá para ver os olhos brilhando do outro lado, sabe? Eu acho que toca na alma. E eu acho que hoje em dia a gente precisa de realmente tocar a alma das pessoas. E eu acho que a liderança está muito nessa perspectiva, sabe? Porque o técnico ali do dia a dia, o trabalho, isso aí todo mundo faz. E todo mundo vai fazer. Cada vez de forma mais tranquila. Mas a relação, o olhar, a proximidade, o cuidado com o outro, enxergar o que ninguém está vendo, mas você com aquela atenção, você consegue enxergar algo ali que é diferenciado. Eu acho que esse é a humanização, né? Eu acho que a gente está muito virtual, tá numa pegada extremamente tecnológica. Sim. E eu acho que a gente precisa de cultivar essa humanização mesmo das relações. E você trouxe uma coisa muito interessante, porque a gente escuta às vezes assim, a antiga geração dizia assim, isso é muito mimimi da nova geração. Mas eu entendo que não é uma expectativa só da nova geração, não é? De um modo geral, as pessoas estão querendo essa atenção, querem esse reconhecimento. E a gente teve um módulo, né, agora recente, que foi a segurança psicológica, que eu acredito que é um tema muito importante para estimular essa abertura, para as pessoas dizerem, inclusive, que não sabem e reconhecerem isso abertamente nessa linha da humanização, né? Perfeito. Perfeito. Esse tema, né, da segurança psicológica, ele é extremamente relevante, precisa ser trabalhado, né? A gente tratou disso no âmbito dos sócios, mas a gente precisa muito passar isso para todo o escritório, né? Isso aí é o que cria vínculo, é o que cria laços. E eu acho que hoje em dia é só dessa forma que as pessoas permanecem. Senão, qualquer proposta, a pessoa tem uma remuneração melhor, a pessoa está saindo. No passado, os colaboradores, eles fidelizavam-se à marca da empresa, né? Eu que trabalhei na Coca-Cola, a gente quase que era assim um sobrenome. É Virgínia de onde? Da Coca-Cola. Hoje a marca não é mais o grande diferencial, né? Eu acredito que o valor que as pessoas têm é na relação, especialmente com as lideranças e com os colegas de trabalho ali. É isso que hoje é mais considerado, não é? Eu acho que essa humanização, ela é fundamental. Eu acho que sim, a marca até, eu acho que tem seu lugar. Acho que ela não deixou totalmente de ser considerada, né? Mas eu acho que ela não tem mais o peso que ela tinha, né? A gente tem escutado falar que a marca está muito relacionada ao que a empresa tem agregado para a sociedade, assim, o valor que a nova geração dá para entender o que a empresa tem como propósito na sociedade. Se é uma empresa que, de alguma forma, evidencia o que ela agrega, ela vai provavelmente atrair mais talentos. Você concorda com isso? Concordo muito. Inclusive, o ano passado, a gente fez todo um trabalho de revisitação da nossa cultura e de colocar essa cultura no papel, em vídeos, no nosso site, nas nossas redes sociais. E tem lá o nosso propósito, né? De que forma que a gente entende que
o escritório, com o serviço que a gente presta, a gente consegue impactar a sociedade aqui no Brasil, ajudando no desenvolvimento, né, do nosso país. Enfim, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que dá uma materialidade, um propósito mesmo, né? Essa é a palavra. Para o trabalho que você faz ali no dia a dia, que às vezes pode parecer, né, algo sem sentido. Não. Nós temos, se você fizer isso, você vai ajudar a empresa X que está executando a obra tal, que está fazendo bem para uma população que a gente não consegue nem mensurar o alcance do benefício dessa obra para, né, toda a população, para o país. E mais uma vez, se a liderança não consegue se comunicar e falar desse propósito, ele não consegue estabelecer, não é uma coisa que é para ser feita de uma forma automática, tem que se falar sobre isso, né? Tem que se falar, porque são muitos anos, né, para se construir isso. Gente, isso não foi construído. Um dia a gente acordou e falou: nosso propósito é esse. Esse veio de muita reflexão. Foi um trabalho no ano passado que a gente envolveu todo mundo do escritório, as pessoas participaram. Os vídeos sobre cada valor do escritório foi gravado por pessoas diferentes de todo o time. Então, assim, foi algo que precisa vir da empresa. Não adianta, e a liderança precisa, obviamente, abraçar e estar com isso no sangue, né? Agora, não pode jamais vir de baixo para cima, porque acaba que não tem aderência, né, real. E tem que ser algo real, que você falou. Também não adianta fazer propaganda que não é sustentada no dia a dia pelas práticas, né? Exatamente. E isso é o dia a dia, né? A gente precisa estar trabalhando, olhando para os nossos valores, para a nossa missão, para o nosso propósito e pensando, vai tomar uma decisão ali, está olhando para o cliente, se a decisão tal está de acordo com o propósito do escritório. Isso tudo impacta. Tem o lado técnico, mas tem também o técnico, ele está aderente com a ética, os nossos valores todos. Essa orientação do cliente, ela é sustentável, ela é adequada, tá? De acordo com o que o escritório entende que é o nosso propósito? Tá, então vamos nesse caminho aqui. Então isso tem que estar no dia a dia. Né? É uma nova forma de trabalhar os negócios, de uma ética muito mais avançada. Sim. E que é difícil no Brasil, né? Eu imagino que seja um desafio diário. Não é? Bom, são muitos os desafios diários, né? Nossa. Por último, eu queria, pensando aqui, né, em algo prático, que dica que você pode dar como uma inspiração para quem nos ouve e que você sugere como ampliar a competência na gestão de pessoas, aí renovando essa energia, cuidando das pessoas? Você já falou do autocuidado. Tem alguma coisa que a empresa valeria a pena investir para esse processo? Além de tudo que você já falou, tem mais alguma coisa? Assim, os treinamentos, né? Eu não poderia deixar de falar. A gente não combinou isso aqui, mas eu jamais poderia deixar de falar o tanto que os treinamentos são efetivos e, de fato, né, toda vez que termina o treinamento, eu vou lá nos sócios para poder conversar, ver o feedback, ver como é que tá, e todos, né, ali, cada um com um perfil mais diferente do outro, que você sabe, todos querem continuar, entendem, veem a transformação, veem os impactos. Então, assim, isso é algo muito palpável. A empresa, as pessoas, os integrantes, veem o investimento que a empresa está fazendo nesse sentido também, porque treinando as lideranças, você impacta a empresa inteira. Então, a ideia é a gente replicar tudo isso que a gente aprende nos treinamentos, que a gente amadurece, que a gente conscientiza no dia a dia da empresa e para todo mundo. Né? Então, assim, os treinamentos eu acho fundamental. Tendo a possibilidade de ter um profissional de RH, eu sou extremamente favorável. É uma pessoa madura, que consiga entender, fazer uma leitura dos cenários, né? Saber lidar com as questões sem levar para o lado pessoal, saber fazer análises, né, de cenários mesmo, para poder avaliar as medidas mais assertivas ali para tratar as diversas questões que se apresentam, né, numa empresa. Muito obrigada, Patrícia. Bom, só lembrando, né, a todos vocês que nós
temos também a possibilidade de vocês acessarem mais informações sobre esses temas que nós estamos falando nas redes sociais, no Spotify. Nós temos a série Excelência de A a Z, que foi publicado já no YouTube, inclusive, e você pode conhecer mais os nossos produtos e serviços da Verger também pelo site www.verger.com.br, e os nossos links estão também na descrição do post. Basta você procurar Virginia Gherardi, nos siga, compartilhe suas opiniões e será um grande prazer vocês nos acessarem, trocar ideias conosco, contar um pouquinho dos seus desafios e o que você acredita que a gente pode agregar de alguma forma. Patrícia, é um enorme prazer tê-la aqui conosco. Foi muito gostoso esse nosso papo. Realmente, assim, para mim é uma grande honra iniciar, né, esse podcast com você, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, por ser a pessoa íntegra e, ao mesmo tempo, a profissional que você tem trazido e agregado valor, que eu acompanho de perto lá na Aroeira Sales. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. E, bom, o escritório, né, para quem quiser acompanhar, a gente é aroeirasales.com.br. A gente tem nossas redes sociais também, tem o Instagram, Aroeira Sales, e vocês podem acompanhar por lá. Espero ter contribuído um pouquinho com alguns insights aí né, que seja aplicável no dia a dia, porque realmente é muito desafiador lidar com pessoas. Bom, e uma última mensagem que eu queria deixar é sobre essa perspectiva mesmo de quando as pessoas trouxerem as questões, né, para você, como um gestor de RH ou na liderança, né, na posição de liderança, é realmente buscar não levar para o lado pessoal. Porque quando as pessoas trazem as questões, elas estão falando muito mais sobre elas do que sobre você ou sobre alguma outra pessoa. Então, procurar entender a origem, de onde que vem aquilo dentro daquele profissional, para ter maior assertividade no trato das questões. Fantástico, Patrícia, tá Isso. vendo? Por que você está aqui? Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, eu tenho mais a que agradecer, desejar a vocês um ótimo trabalho na gestão de pessoas. Cuidem-se para cuidar do outro. Foi um grande prazer, um grande abraço a todos e até o próximo podcast.